Senhoras e senhores, atenção! Acomodem-se em suas poltronas e apertem os cintos. Vamos fazer uma viagem no tempo. Para contar a nossa história, iremos voltar 80 anos no passado. Pensando bem, acho melhor voltarmos um pouquinho mais. Que tal uns 2.500 anos para dar um pulinho lá na Grécia Antiga? É que foi lá, no berço da tragédia, entre banquetes, festas e muita celebração a Dionísio, que nasceu essa palavrinha mágica, orquestra. Eu estou falando da nossa boa e velha orquestra. É que muito antes de significar esse conjunto de músicos, instrumentistas, que executam uma página sinfônica em salas de concerto, como nos ensinam os modernos dicionários, a orquestra remetia a um lugar de dança, que ficava entre o palco e a plateia. Nesse espaço semicircular, o coro dançava e cantava, ajudando a dar toda a emoção necessária para as apresentações gregas serem um verdadeiro arrebatamento. O tempo passou, mas essa música que sai da orquestra e consegue sintonizar a nossa emoção, com certeza não. Que o digam Djalma Guimarães, Antão Soares e Antônio Leopardi. Para entender quem são eles e o que eles têm a ver com a nossa história, vamos acelerar a nossa linha do tempo? O ano agora é 1940. Na Inglaterra, Isabel, que viria a se tornar a rainha Elizabeth II, tem apenas 14 anos e faz seu primeiro pronunciamento público para uma rádio londrina. O cineasta Orson Welles, nos Estados Unidos, grava o agora clássico filme Cidadão Kane. Já no Brasil, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, está nascendo. E no Rio de Janeiro, duas orquestras estrangeiras de imenso prestígio se apresentam, mexendo com o afeto desses três músicos. Após assistir à apresentação da NBC de Nova York, dirigida por Arturo Toscanini, Djalma, Antão e Antônio resolvem recrutar o jovem compositor e regente paraibano José Siqueira para liderar uma campanha em prol da formação de uma orquestra da mesma magnitude, só que brasileira. E não é que deu certo? A Orquestra Sinfônica Brasileira foi fundada precisamente em 11 de julho de 1940. E não é por acaso. A data coincide propositalmente com o dia de nascimento do grande compositor brasileiro Carlos Gomes. A recente orquestra achou importante prestar essa homenagem àquele que era considerado na época como o patrono da nossa música. A divulgação do primeiro concerto feito pela OSB já mostra o espírito e as virtudes dessa orquestra jovem e moderna. O povo irá ao teatro como se fosse ao cinema, em trajes comuns, sem as exigências do rigor. Foi ali, em 17 de agosto de 1940, que as primeiras notas da democratização, do acesso à cultura e da popularização da música de concerto foram tocadas para nunca mais parar. Uma crônica publicada pelo Jornal do Comércio, em 21 de agosto de 1940, na coluna do renomado crítico musical Andrade Muricy, dava conta da criação da Orquestra Sinfônica Brasileira e de seus méritos e desafios iniciais. Já nascia grande, democrática, educativa, profissional e capaz de despertar grandes inspirações. Andrade Muricy, o crítico musical mais importante do seu tempo, termina seu texto dizendo: existe hoje, no Rio de Janeiro, uma grande orquestra destinada exclusivamente a concertos sinfônicos. É preciso que viva e que dure. Da sua existência, poderão decorrer tantos fatos auspiciosos. Parece até que ele estava adivinhando o futuro.
Estamos em 1943 e a Orquestra Sinfônica Brasileira está prestes a realizar a primeira apresentação de seus concertos para a juventude. O projeto foi idealizado no ano anterior e tem por premissa oferecer aos mais jovens solistas nacionais a oportunidade de atuar com a orquestra por meio de espetáculos inteiramente gratuitos no último domingo de cada mês. São quase 10 horas da manhã do dia 25 de abril de 1943 e 900 estudantes colegiais aguardam ansiosos o começo da sessão no Cine Teatro Rex. Até o final daquele ano, seriam 20 concertos no total e cerca de 18 mil colegiais impactados. O projeto é um dos grandes marcos da OSB e tem grande impacto e influência na música de concerto nacional, já que grandes nomes da história da nossa música passaram por lá. Na década de 50, mais precisamente em 1952, começa a era do maestro Eleazar de Carvalho e a OSB sobe mais um degrau em prestígio e reconhecimento, com o reforço de músicos estrangeiros aliado a uma direção musical forte, que prestigiava também o artista nacional. A sonoridade do conjunto melhorou consideravelmente. E isso se refletiu nos números. 2 anos depois, a Orquestra Sinfônica Brasileira realizou 111 apresentações, uma a cada 3 dias em média. Os músicos tiveram que se desdobrar para dar conta de estar em tantos lugares em tão pouco tempo. Rio de Janeiro, São Paulo, além de São Luís, Recife, Fortaleza, Maceió, Salvador e Curitiba. Haja disposição, não é? Chegamos na década de 60 e um musical estreou na Broadway, levando os jovens hippies a anunciar que uma revolução cultural estaria em curso, pois a Era de Aquários chegou no Brasil precisamente em 30 de abril de 1972. Foi nesse dia que cerca de 100 mil pessoas se aglomeraram no Aterro do Flamengo para testemunhar a estreia de uma ideia grandiosa: levar música clássica e dança ao povo. A parceria da Orquestra Sinfônica Brasileira com o jornal O Globo revolucionou o modo de realizar espetáculos musicais de grande porte no Brasil. A parceria entre o Dr. Roberto Marinho, o maestro Isaac Karavichevski e o diretor de marketing do jornal O Globo na época, Péricles de Barros, fez a música chegar mesmo onde o povo está. Da Praia do Arpoador, Paraty, deu um pulo na Quinta da Boa Vista e desembarcou no Complexo do Alemão. 7 milhões de pessoas, em média, passaram pelas apresentações do Projeto Aquários. Isso é pouco mais de 3% de toda a população do Brasil hoje. E por falar nesse país continental, ao longo dos seus 80 anos, a OSB esteve presente em muitos momentos importantes da história do país, como em 21 de abril de 1960, quando foi escolhida para tocar na inauguração da nova capital da República, a convite do governo federal. Ou em 5 de outubro de 1997, quando fez o povo cantar Cidade Maravilhosa de surpresa durante a missa campal feita pelo Papa João Paulo II em solo carioca. Ou em 29 de novembro de 2008, quando participa da inauguração da 13ª Árvore de Natal da Lagoa, ao lado do grande Ivan Lins. Aliás, se o assunto é encontrar nomes de peso no cenário nacional e internacional, não foram poucos os que se apresentaram ao lado da Orquestra Sinfônica Brasileira. Plácido Domingo, José Carreiras e Luciano Pavarotti são apenas alguns desses exemplos.
O ano agora é 1974 e o pioneirismo e a vanguarda não param. A OSB está indo fazer sua primeira turnê pela Europa. O circuito foi longo e rendeu apresentações na Alemanha, Inglaterra, França, Holanda, Bélgica, Áustria, Espanha e Portugal. Saiu de lá com grandes elogios das imprensas locais e um reconhecimento de sua qualidade pelo público estrangeiro. Em 1977, uma nova aventura internacional, dessa vez pelas maiores salas de concerto dos Estados Unidos e do Canadá. A verdade é que, para onde foi, ao longo dessas 8 décadas, a Orquestra Sinfônica carregou o Brasil no nome e o Rio no coração. Estamos em 2001 e a população carioca está ansiosa para o começo da 3ª edição do Rock in Rio. Após 10 anos de espera desde a última edição, a Orquestra Sinfônica Brasileira participa da cerimônia de abertura no Palco Mundo e leva sua música para 120 mil pessoas presencialmente e milhões de outras que assistiam pelas suas casas. O festival, que desde a sua primeira edição dialoga com vários gêneros musicais, possibilita que a OSB faça valer sua vocação natural de popularizar ainda mais a música de concerto. Ao longo de sua história, a Orquestra Sinfônica Brasileira colocou a sua excelência artística a serviço de 2 bases muito sólidas, uma voltada para o social e outra para o educacional. Estamos na década de 70 e o Colégio Preparatório de Instrumentistas da OSB funciona dentro do Instituto Villa-Lobos. Mais de 40 anos depois, e sua vocação de ser um agente de transformação social por meio da música continua. Em 2016, uma parceria com o Carnegie Hall dá início à Orquestra em Movimento. Desenvolvida pela primeira vez na América Latina, a iniciativa promove formação musical continuada em escolas do ensino fundamental ao longo do ano, sendo coroada com um concerto interativo no qual os alunos tocam flauta junto à OSB. Em 2017, um novo projeto e uma nova oportunidade de impactar vidas por meio da música como instrumento de transformação e acolhimento. O Conexões Musicais promove uma rede de interação pelos municípios por onde passa. A OSB já passou por diversos estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, Maranhão, Pará, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. A nossa viagem está quase no fim. Nossa última parada é em 2021. A OSB ganha o registro que o carioca já tinha dado pelo afeto há muito tempo. A partir do Decreto Municipal número 48.727, a Orquestra Sinfônica Brasileira é oficialmente declarada Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do município do Rio. Com isso, a OSB passa a fazer parte de um seleto grupo que, junto com a Banda de Ipanema, a obra musical de Pixinguinha e o clássico Fla-Flu, por exemplo, faz o carioca não esquecer de tudo que o faz sentir-se mais carioca. E com isso, e por extensão, também ainda mais brasileiro. A OSB carrega em sua história o mérito de ter sido a única orquestra do país a se manter em permanente atividade durante 8 décadas, sem deixar de atuar em um único ano. Nossa viagem passou por alguns pontos importantes dessa trajetória e eu tenho absoluta certeza que logo iremos fazer novas jornadas ao lado da OSB para mares nunca antes navegados. A Orquestra Sinfônica Brasileira
é uma desbravadora de caminhos e, considerando a sua história, fazer qualquer previsão é correr o risco de ser reducionista. Por isso, o que será o amanhã? Só o tempo dirá. Mas que a música vai ser boa e acessível, disso não temos a menor dúvida. OSB, mais que uma orquestra, um patrimônio dos brasileiros.